Caráter e Erotismo Anal, de 1908, do volume 8, Companhia das Letras. Entre as pessoas que procuramos ajudar com o trabalho psicanalítico, frequentemente deparamos com um tipo marcado pela conjunção de determinados traços de caráter, ao mesmo tempo em que chama a atenção na infância desses indivíduos o comportamento de uma certa função corporal e dos órgãos nela envolvidos. Já não saberia indicar que ensejos despertaram em mim a impressão de que há um nexo orgânico entre esse caráter e esse comportamento de um órgão, mas posso assegurar que a expectativa teórica não influiu nessa impressão. Devido à experiência acumulada, minha crença nesse nexo fortaleceu-se de tal modo que me atrevo a comunicá-lo. As pessoas que me proponho descrever são dignas de nota por mostrarem regularmente combinadas as características seguintes. Elas são particularmente ordeiras, parcimoniosas e obstinadas. Cada um desses termos abrange, na verdade, um pequeno grupo ou série de traços de caráter relacionados entre si. Ordeiro, entre aspas, compreende tanto o asseio corporal como a escrupulosidade na execução de pequenos deveres e a confiabilidade. O contrário seria desordenado, negligente, entre aspas. A parcimônia pode aparecer exacerbada em forma de avareza. A obstinação pode se transmutar em teimosia, a qual se ligam facilmente o pendor, a raiva e a ânsia de vingança. As duas últimas características, parcimônia e obstinação, relacionam-se mais firmemente entre si do que com a primeira, com o ordeiro. São também a parte mais constante de todo o complexo, mas parece-me inegável que, de algum modo, as três se associam. A história da primeira infância dessas pessoas revela que precisaram de um tempo relativamente longo para dominar a incontinência alve, incontinência fecal, infantil, e que mesmo em momentos posteriores da infância tiveram que lamentar o insucesso ocasional dessa função. Parece ter sido um daqueles bebês que se recusam a evacuar o intestino quando são colocados no trono, entre aspas, porque obtém um prazer colateral na defecação. Nota 1. 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905, parte 2, seção 4. Fim da nota. Pois afirmam que mesmo depois tinham prazer em reter as fezes e se lembram, tendo os irmãos como atores, em geral, de toda espécie de ocupação indecorosa com o excremento apresentado. Esses indícios nos levam a concluir que há em sua constituição sexual um nítido acento erógeno da região anal, mas como, decorrida a infância, nelas não se encontra mais nenhuma dessas fraquezas e peculiaridades, temos de supor que a zona anal perdeu a significação erógena no curso do desenvolvimento. E presumimos, então, que a constância desse trio de qualidades no seu caráter pode ser ligada ao desaparecimento do erotismo anal. Sei que ninguém se arrisca a crer num fato enquanto ele parece ininteligível, enquanto não oferece um ponto de apoio à explicação. Ao menos o que nele é fundamental, podemos aproximar a nossa compreensão com a ajuda das premissas que foram expostas nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905. Ali eu tento mostrar que o instinto sexual do ser humano é altamente complexo e composto, resultado das contribuições de numerosos componentes e instintos parciais. Para a excitação sexual, contribuem de maneira considerável as excitações periféricas de certas partes delimitadas do corpo, entre parênteses, genitais, boca, ânus e uretra, fecha parênteses, que assim merecem o nome de zonas erógenas. Mas as quantidades de excitação que vêm desses lugares não sofrem todas o mesmo destino, em todos os períodos da vida. Em termos gerais, somente uma parte delas é aproveitada na vida sexual, outra parte é desviada dos objetivos sexuais e dirigida para outros fins, num processo que é pertinente chamar de sublimação. No período que podemos designar como de latência sexual,
do 5º ano completo às primeiras manifestações da puberdade, por volta dos 11 anos, são criadas na vida psíquica, até mesmo à custa das excitações trazidas pelas zonas erógenas, formações reativas ou forças contrárias como vergonha, nojo e moral, que se opõem como barragens à atividade posterior dos instintos sexuais. Como o erotismo anal se inclui entre os componentes do instinto que no curso do desenvolvimento e conforme a educação exigida em nossa cultura tornaram-se inutilizáveis para fins sexuais, não seria despropositado reconhecer nos traços de caráter dos que foram eróticos anais preocupação com a ordem, parcimônia e obstinação. Os resultados primeiros e mais constantes da sublimação do erotismo anal, nota 2. Início da nota, como foram as observações sobre o erotismo anal dos lactentes, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905, que chocaram particularmente os leitores incompreensivos. Permitam-me intercalar neste ponto um relato que devo a um paciente bastante inteligente, abre aspas. Um conhecido que leu seus ensaios sobre teoria sexual fala do livro e o aprova inteiramente. Apenas uma passagem lhe pareceu tão grotesca e cômica, embora também a entendesse e concordasse com ela, que ele se sentou e riu por 15 minutos. A passagem diz: um dos melhores indícios de excentricidade ou nervosismo futuro ocorre quando um lactente se recusa obstinadamente a evacuar o intestino ao ser colocado sobre o vaso. Isto é, quando a pessoa que dele cuida assim deseja, e guarda essa função até que ele próprio assim deseje. Naturalmente, não lhe interessa sujar a cama, apenas cuida de não se privar do ganho de prazer que obtém com na defecação. A ideia desse bebê sentado no vaso, refletindo se deveria aceitar essa restrição do seu livre-arbítrio e, além disso, preocupado em não se privar do ganho de prazer de defecar, isso o divertiu bastante. Cerca de 20 minutos depois, quando lanchávamos, meu conhecido se pôs a dizer subitamente: sabe, com esta xícara de chocolate à minha frente, me vem à cabeça algo que eu sempre pensava quando era criança. Sempre imaginava que era o fabricante de chocolates Van Houten. Ele pronunciou Van Houten. E tinha um grande segredo ligado à preparação desse chocolate. E então as pessoas todas se empenhavam em me tirar este segredo que eu mantinha, que era uma dádiva para a humanidade. Por que fui pensar em Van Houten? Não sei. Provavelmente o seu anúncio me impressionava mais que os outros. Rindo, e ainda sem ver nisso uma intenção mais profunda, ele disse: Quando a mãe dá palmadas? Somente pouco depois percebi que meu trocadilho continha realmente a chave daquela súbita recordação infantil, que então compreendi como sendo um brilhante exemplo de fantasia encobridora que, conservando o elemento factual, processo de alimentação, e com bases em associações fonéticas, cacau, chocolate, semelhante a caca, cocô em alemão, mitigava o sentimento de culpa mediante uma completa subversão do teor da recordação. Abre parênteses, deslocamento de trás para frente, a deposição de alimento que se torna a ingestão de alimento, conteúdo vergonhoso a ser escondido que se torna um segredo bom para a humanidade. Para mim, foi interessante ver como, após uma defesa por parte dele, que a verdade assumiu a forma mais branda de uma objeção formal, de seu próprio inconsciente, ele surgiu 1/4 de hora depois, independente de sua vontade, a prova mais convincente. Fim da nota. A necessidade interior desse nexo não é clara sequer para mim, sem dúvida, mas posso oferecer elementos que talvez tenham valia para sua compreensão. Limpeza, ordem e confiabilidade dão exatamente a impressão de ser uma formação reativa contra o interesse pelo que é sujo, perturbador e não pertencente ao corpo. Sujeira é matéria no lugar errado.
Relacionar a obstinação com o interesse pela defecação não é tarefa simples, mas recordemos que já o bebê pode se comportar teimosamente na hora de evacuar. Ver acima. E que estímulos dolorosos na pele das nádegas, que é a unida à zona erógena do ânus, são comumente usados na educação para dobrar a teimosia da criança e torná-la mais dócil. Para expressar desafio e escárnio, se ouve ainda entre nós, como antigamente, uma solicitação que tem por conteúdo o acariciamento do ânus. Na realidade, um ato de ternura atingido pela repressão. A exibição do traseiro significa abrandamento e transformação em gesto desse convite, de Goethe. Tanto o convite como o gesto aparecem como expressão de desafio no momento mais apropriado. As relações mais numerosas são as que estabelecem entre os complexos do interesse por dinheiro e da defecação, aparentemente são tão distintos. Todo médico que praticou a psicanálise sabe que por meio dela pode-se eliminar, em pacientes neuróticos, as mais renitentes e duradouras manifestações que se domina a prisão de ventre. A surpresa diante disso é minorada pela lembrança de que essa função demonstrou ser igualmente dócil ante a sugestão hipnótica. Mas na psicanálise, só conseguimos esse efeito se tocamos no indivíduo em seu complexo relativo ao dinheiro e o induzimos a levá-lo à consciência com todas as suas relações. Quase que se poderia dizer que a neurose, nesse ponto, segue apenas uma indicação da linguagem, que chama a pessoa que retém muito ansiosamente o dinheiro de suja. Ou felpuda. Mas esta afirmação seria superficial. Na verdade, em toda parte onde predominou, continua predominando o modo de pensar arcaico, nas velhas culturas, nos mitos, contos folclóricos e superstições, no pensamento inconsciente, no sonho e na neurose, o dinheiro é posto em relação íntima com a sujeira. Sabe-se que o ouro que o diabo oferece aos seus amantes se transforma em excremento após sua partida. E o diabo nada mais é, certamente, do que a personificação da inconsciente vida institual reprimida. Nota 3. Conforme a possessão histérica e as epidemias demoníacas. Ver uma neurose do século XVII envolvendo o demônio, 1923, capítulo 3. Fim da nota. Também é familiar a superstição que une a descoberta de tesouros à defecação, e todos conhecem a figura do Dunkendesher. Aqui tem um asterisco que diz o seguinte, literalmente, cagador de ducados, designação vulgar para alguém rico e esbanjador. Já na antiga Babilônia, o ouro é o cocô do demônio, Mamon, igual a Ilumamã. Nota 4. A. Jeremias, das Antitestamentin Lit des Alten Orients, o Antigo Testamento à luz do Antigo Oriente, segunda edição, 1906, página 216. Outro nome de Nergal, o deus do mundo subterrâneo. O ouro é, segundo um mito oriental, que passou para as lendas fábulas dos povos, excremento do inferno. Fim da nota. Portanto, se a neurose obedece à linguagem, ela toma as palavras no sentido original, pleno de significado, e onde parece usar figuradamente um termo, via de regra está restaurando seu velho sentido. É possível que a superstição, que a oposição entre a coisa mais valiosa que o ser humano conheceu e a mais desprezível, que ele afasta de si como sendo lixo, entre aspas, refuse, tenha levado a essa específica identificação entre ouro e fezes. No pensamento neurótico, uma outra circunstância contribui para esta equação. O interesse erótico original pela defecação está destinado a se extinguir em época mais madura, como sabemos, e nessa época surge o interesse pelo dinheiro como algo novo,
que não havia na infância. Isso torna mais fácil para um antigo ímpeto que se acha a ponto de perder sua meta, ser transferido para a nova meta que aparece. Se houver de fato fundamento para as relações que aqui fizemos entre o erotismo anal e aquele trio de características da personalidade, será difícil encontrar o caráter anal de forma acentuada em pessoas que mantêm na vida adulta a qualidade erógena da zona anal, como certos homossexuais, por exemplo. Se não estou muito enganado, a experiência harmoniza bastante com essa conclusão. Seria preciso considerar, sobretudo, se outros complexos de caráter não se revelam afiliados às excitações de zonas erógenas determinadas. Até agora conheço apenas a desmedida e ardente ambição dos que sofreram de enurese na infância. De todo modo, é possível deixar uma fórmula de como o caráter definitivo se constrói a partir dos instintos formadores. Os traços de caráter que permanecem são continuações inalteradas dos instintos originais, sublimações deles ou formações reativas a ele. Fim do texto.